Lucas apertou o violão contra o corpo pequeno, sentindo as cordas ásperas sob os dedos finos. Era uma tarde quente, com o sol brilhando forte sobre a praça central da cidade, mas ele não ligava para o calor que grudava a camiseta em suas costas. Tinha um propósito maior. A mãe Marina estava em casa acamada e cada vez mais fraca. O pouco que restava de sua força vinha das palavras encorajadoras que dizia ao filho sempre que ele saía para tocar. Você vai conseguir, Lucas. Eu sei que vai. Ele sentou-se no banquinho de madeira desgastado pelo tempo e começou a afinar o violão. Ao redor, as pessoas iam e vinham apressadas, focadas em seus próprios problemas. O som das cordas foi ficando mais nítido à medida que ele as ajustava, até que uma melodia suave começou a emergir de suas mãos. Ei, garoto, toca alguma coisa aí para animar, disse um homem de terno que passava, sem parar para ouvir a resposta. Lucas respirou fundo e deixou os dedos correrem pelas cordas, extraindo uma melodia simples, mas carregada de emoção. Ele havia aprendido a tocar com o pai antes de sua morte, e agora a música era sua única ferramenta, sua única esperança para conseguir dinheiro para o tratamento da mãe. As notas ecoaram pela praça, entre as árvores e os bancos de cimento. Alguns poucos transeuntes jogavam moedas em um copo plástico à sua frente, sem prestar muita atenção ao garoto franzino que tocava. Outros olhavam com indiferença, ou apenas passavam apressados, mal notando sua presença. Ei, garoto, você toca muito bem, disse uma senhora de cabelos brancos parando em frente ao banco. Aqui, pegue essas moedas, você merece. Obrigado, senhora, disse Lucas, levantando os olhos por um segundo antes de voltar a tocar. A mulher sorriu e foi embora, deixando Lucas novamente sozinho com sua música e seus pensamentos. Ele sabia que aquilo não seria o bastante. As poucas moedas que arrecadava em uma tarde não chegavam nem perto do necessário para salvar sua mãe. Mas ele não tinha escolha. Tinha que continuar. Perto dali, Raul, um homem de barba grisalha e olhar sagaz, o observava há algum tempo. Ele conhecia o olhar de desespero por trás das notas que Lucas tocava. Raul, um velho músico de rua, tinha visto de tudo em seus anos vivendo nas esquinas da cidade. E naquela tarde, decidiu que era hora de falar com o garoto. Ei, menino, disse Raul aproximando-se devagar, apoiando-se em uma bengala. Você toca bem, mas está faltando algo. Lucas parou de tocar, surpreso com a interrupção. Olhou para o homem, sem entender o que ele queria dizer. Faltando algo? Perguntou Lucas, confuso. Sim, garoto, alma. Você toca bonito, mas não sente o que está tocando. A música precisa vir daqui. Raul apontou para o peito, o olhar penetrante. O que te traz aqui todos os dias? Lucas abaixou os olhos para o violão. Não gostava de falar sobre sua mãe para estranhos, mas algo no tom daquele homem fez com que ele confiasse. Minha mãe está doente. Eu estou tentando conseguir dinheiro para o tratamento dela, disse Lucas baixinho. Raul assentiu, compreendendo imediatamente. É por isso que você tem que tocar com mais sentimento. As pessoas precisam sentir o que você sente, garoto. Só assim elas vão parar e ouvir de verdade. Lucas olhou para as mãos, os dedos tremendo levemente. Ele sabia que o homem estava certo, mas como ele faria isso? Como colocaria toda a dor e o medo que sentia nas notas que saíam de suas mãos? Raul se inclinou, dando um leve sorriso. Vou te ensinar uma coisa ou outra se você quiser. Mas você precisa estar disposto a aprender, garoto. O que acha? Lucas hesitou por um momento, mas algo dentro dele o impulsionou a aceitar. Eu quero aprender, disse Lucas, firme, mas com uma ponta de dúvida em seus olhos. Raul assentiu e se levantou devagar, ajeitando a bengala. Amanhã, mesmo lugar, mesmo horário. Vou te ensinar a tocar de verdade. Lucas observou o homem se afastar, e um estranho sentimento de esperança misturado com medo brotou dentro dele. Ele voltou a tocar, mas agora com uma sensação diferente, como se as cordas do violão carregassem um peso maior do que antes. No dia seguinte, Lucas chegou à praça um pouco mais cedo que o habitual. A noite passada havia sido difícil, com a saúde de Marina oscilando entre a dor e o cansaço.
Ele saiu de casa sem que ela percebesse, deixando um beijo silencioso em sua testa, antes de correr para a praça. O violão parecia mais pesado em suas mãos naquela manhã. Havia uma tensão em seu corpo que ele não conseguia explicar. Uma mistura de esperança e ansiedade pelo que Raul lhe ensinaria. Quando chegou ao banco onde sempre tocava, Raul já estava lá, sentado de maneira despreocupada, como se aquele fosse seu lugar no mundo. O velho sorriu ao vê-lo se aproximar, mas não disse nada. Ele apenas observou Lucas enquanto o garoto tirava o violão da capa e se ajeitava no banco. "Está pronto?" perguntou Raul, com a voz grave, mas sem pressa. "Estou", disse Lucas, nervoso, ajustando o violão no colo. Raul olhou em volta, certificando-se de que não havia ninguém prestando muita atenção. A praça ainda estava vazia naquele horário, apenas alguns corredores e pessoas passeando com seus cachorros. Ele se aproximou mais de Lucas e falou em um tom baixo, quase conspiratório. "A primeira coisa que você precisa entender, garoto, é que tocar violão não é só técnica. Não é só sobre fazer os dedos se moverem nas cordas. A música, ela vem de dentro. Cada vez que você toca, você precisa pensar em por que está fazendo isso. Para quem você toca?" Lucas, hesitante, olhou para o violão em seu colo. Ele tocava para salvar sua mãe, claro, mas não sabia como transformar esse sentimento em som. "Eu toco para minha mãe, para ajudar ela", disse Lucas, sem muita convicção. Raul balançou a cabeça, quase como se tivesse esperado aquela resposta. "Isso é o que você acha que está fazendo, mas ainda não é o suficiente." Raul encostou-se no banco, cruzando os braços. "Você está tocando porque precisa de dinheiro, porque acha que as pessoas vão jogar moedas no seu copo e isso vai resolver todos os seus problemas. Mas não é assim que funciona." Lucas franziu a testa, sem entender aonde Raul queria chegar. "Então o que eu devo fazer?" perguntou Lucas quase em um sussurro. Raul sorriu de novo, mas desta vez o sorriso parecia um pouco mais sombrio. "Toca o que você sente. Pensa em tudo o que está te machucando agora. A dor da sua mãe, o medo de perdê-la. Coloca isso nas cordas, faz as pessoas sentirem o que você sente." Lucas respirou fundo, apertando o violão mais forte. Seus dedos correram pelas cordas, produzindo uma melodia triste, uma canção que ele nem sabia que conhecia. As notas fluíram com uma leveza que ele nunca havia experimentado antes, mas a cada acorde, o peso no peito aumentava. Ele tocava não por obrigação, mas porque precisava expressar o que não conseguia colocar em palavras. Raul ficou em silêncio, apenas ouvindo. Conforme a música avançava, algumas pessoas começaram a se aproximar. Elas paravam intrigadas, algumas comovidas, outras simplesmente curiosas. Uma jovem mãe que empurrava um carrinho de bebê parou e tirou algumas moedas do bolso, colocando-as no copo com cuidado. "É disso que estou falando", disse Raul com um sorriso satisfeito. "Você fez ela sentir, garoto." Lucas parou de tocar ofegante, como se o esforço emocional tivesse drenado sua energia. Ele olhou para Raul, sem entender completamente o que acabara de acontecer, mas sentindo que algo tinha mudado dentro de si. "Eu não sei como fiz isso", admitiu Lucas. "Isso é o que chamam de tocar com o coração", disse Raul, levantando-se devagar. "Agora que você sabe como, a questão é continuar. Não se preocupe com o dinheiro. As pessoas vão dar mais quando perceberem o que você tem a oferecer. Elas só precisam acreditar em você." Lucas olhou para o copo, que agora tinha algumas moedas a mais do que o normal. Ele não estava perto de conseguir o que precisava, mas algo em sua mente mudou. Pela primeira vez, ele sentiu que talvez pudesse ter uma chance. Talvez pudesse realmente salvar sua mãe. Mas havia algo mais que o incomodava. Uma dúvida que se instalava no fundo de sua mente. Por que Raul estava ajudando? Antes que pudesse perguntar, Raul já estava se afastando, com um aceno despreocupado. "Volto amanhã, garoto. Vamos continuar de onde paramos." Lucas assentiu, ainda processando tudo. Olhou para o violão em suas mãos e depois para a praça ao seu redor. Ele ainda tinha muito a aprender, mas estava disposto a continuar. Lucas chegou à praça no dia seguinte, sentindo um misto de entusiasmo e apreensão.
O que Raul havia mostrado no dia anterior mexeu profundamente com ele, mas havia algo no velho que o deixava inquieto. Quem era Raul de verdade? E por que estava tão interessado em ajudá-lo? Lucas se sentou no mesmo banco de sempre, ajustou o violão no colo e aguardou a chegada do homem. A praça estava mais movimentada que o normal. Pessoas passavam com pressa. Alguns paravam brevemente para olhar a estátua no centro, mas ninguém prestava muita atenção no garoto com o violão. Raul apareceu, pontual como sempre, mas algo parecia diferente nele naquela manhã. O semblante fechado e a postura relaxada sugeriam que ele trazia algo pesado nos ombros. Lucas sentiu que talvez fosse o momento de tentar entender mais sobre aquele homem que, apesar de misterioso, estava se tornando essencial para sua jornada. "Pronto para mais um dia, garoto?", disse Raul, sentando-se ao lado de Lucas no banco. "Sim, mas... posso te perguntar uma coisa?", disse Lucas hesitante. Raul levantou uma sobrancelha, claramente curioso. "Pode. O que você quer saber?", Lucas hesitou por um instante, mexendo nervosamente nas cordas do violão antes de perguntar. "Por que você está me ajudando?". O velho sorriu, mas desta vez havia algo amargo naquele sorriso. Ele encostou-se no banco e olhou para o céu como se procurasse uma resposta entre as nuvens. "Sabe, garoto, eu já estive no seu lugar antes." Raul olhou para Lucas com seriedade. "Tinha alguém que eu queria salvar, mas não consegui. Agora vejo em você a chance de fazer diferente. Talvez seja uma forma de me redimir, não sei. Mas não se engane, Lucas. Estou te ajudando porque acredito no que você pode fazer, não porque espero algo em troca." Lucas ficou em silêncio, surpreso com a sinceridade de Raul. Nunca imaginou que o homem, que parecia tão confiante e experiente, carregava seu próprio fardo de arrependimentos. "Quem você tentou salvar?", Lucas perguntou, sentindo que estava invadindo algo pessoal, mas não conseguindo conter a curiosidade. Raul suspirou, como se estivesse decidindo se falaria mais ou não. "Minha filha, ela tinha uma doença que ninguém conseguia curar. Fiz o possível e o impossível, mas no fim não deu certo. Eu tocava, assim como você, para arrecadar dinheiro, mas..." Ele parou, o olhar distante, como se revivesse aquele momento doloroso. "Nem sempre a vida é justa, garoto. E às vezes, mesmo quando você dá tudo de si, as coisas não acontecem como deveriam." O peso daquelas palavras caiu sobre Lucas com uma força que ele não esperava. Sentiu um aperto no peito ao pensar que talvez estivesse seguindo o mesmo caminho de Raul, lutando contra o tempo, contra as probabilidades, sem garantias de sucesso. "Mas isso não significa que você deve desistir", disse Raul, voltando a encarar Lucas com uma firmeza que o garoto não tinha visto antes. "O que eu te disse antes continua valendo. Se você tocar com verdade, as pessoas vão sentir. Elas vão te ajudar, mas você precisa acreditar que ainda há tempo." Lucas assentiu, absorvendo cada palavra. Ele estava prestes a dizer algo quando foi interrompido por uma voz familiar. "Ei, garoto, hoje vai tocar pra gente ou só vai bater papo?", disse um homem corpulento que se aproximava do banco, acompanhado por uma mulher loira que segurava um café. O homem se chamava Jorge, um dos figurões que sempre passava pela praça em seu caminho para o trabalho. Ele já tinha jogado algumas moedas para Lucas em outras ocasiões, mas sempre com um ar de superioridade. "Vou tocar sim, senhor", respondeu Lucas, ajeitando o violão e se preparando para começar. Jorge deu um riso abafado e olhou para a mulher ao seu lado como se aquilo fosse uma piada privada. Ela deu de ombros, tomando um gole de café, e os dois continuaram observando de maneira indiferente. Lucas começou a tocar, mas desta vez, o que saiu de suas mãos foi mais forte, mais intenso. As palavras de Raul ainda ecoavam em sua mente, e ele colocou toda a sua emoção nas cordas do violão. À medida que a música fluía, mais pessoas paravam para ouvir. O ar parecia pesado de sentimentos, e até Jorge, que geralmente não se impressionava com nada, ficou quieto, com os braços cruzados, ouvindo com atenção. A mulher loira, que parecia distante no início, agora olhava fixamente para Lucas, seus olhos azuis cintilando com algo que ele não conseguia decifrar. Quando terminou,
Um silêncio estranho tomou conta da praça. As pessoas que estavam ao redor pareciam processar o que tinham acabado de ouvir. Então, lentamente, aplausos começaram a surgir, tímidos no começo, mas ganhando força à medida que mais pessoas se juntavam. "Você é realmente bom, garoto", disse Jorge jogando uma nota alta no copo de moedas. "Continue assim." Lucas sorriu timidamente, sentindo um misto de orgulho e alívio. Raul, ao seu lado, apenas acenou com a cabeça em aprovação. "Está começando a entender o que te disse, não está?" disse Raul. Lucas assentiu, mas ainda havia algo que o incomodava. "Raul, e se eu não conseguir? E se o tempo acabar antes que eu consiga arrecadar o suficiente?" Raul olhou para ele, o olhar sério. "Então você vai saber que fez tudo o que podia, garoto. E no fim, isso é o que realmente importa." Lucas engoliu em seco. Não sabia se aquela resposta o confortava ou o deixava ainda mais ansioso. Tudo o que ele queria era salvar sua mãe. E naquele momento, a única coisa que podia fazer era continuar tocando, na esperança de que cada nota o levasse um pouco mais perto do que precisava. Ele voltou a tocar, mas agora com um novo propósito, e as pessoas ao redor começaram a se aglomerar novamente, atraídas pela música e pela história que ainda não sabiam que estava sendo escrita. Na manhã seguinte, o céu estava cinzento, prenunciando uma tempestade. Lucas chegou à praça como de costume, mas dessa vez, seu coração estava mais pesado. As palavras de Raul ainda ecoavam em sua mente, especialmente a dor em sua voz ao falar da filha. Era uma lembrança constante de que, apesar de todo o esforço, as coisas poderiam não terminar bem. Lucas montou o violão sobre o colo, suas mãos hesitantes. Ele olhou ao redor, vendo as mesmas pessoas apressadas de sempre, o mesmo vai e vem ininterrupto. Mas havia algo diferente naquele dia. Um olhar. Uma mulher de aparência elegante, de cabelo castanho preso em um coque perfeito, estava encostada em uma árvore não muito distante, observando Lucas. Era a mesma mulher que ele já havia notado várias vezes antes, sempre de longe, sempre em silêncio. Ela nunca jogava uma moeda, nunca dizia uma palavra, mas estava sempre lá. Lucas nunca dera muita importância a ela, mas agora, com a crescente ansiedade sobre o futuro de sua mãe e as palavras sombrias de Raul ainda frescas em sua mente, a presença daquela mulher começou a incomodá-lo. "Ei, garoto, o que foi? Tá com medo da chuva?" disse uma voz ríspida, interrompendo seus pensamentos. Lucas olhou para o lado e viu um homem idoso com um boné desbotado e um casaco grosso demais para a temperatura atual. Ele o conhecia de vista, um dos moradores de rua que viviam pela praça. O homem parou por um momento para olhar o céu nublado, como se fizesse um comentário casual, mas o tom desdenhoso não passou despercebido. "Não, só estava pensando", respondeu Lucas, voltando o olhar para o violão. "Pensar não vai encher seu copo de moedas, menino", disse o homem, antes de seguir seu caminho, rindo de maneira rude. Lucas deu um meio sorriso, mas as palavras o atingiram com mais força do que ele gostaria de admitir. Ele precisava de mais do que pensamento, precisava de ação. Ajustou o violão e começou a tocar. A música que saiu de suas mãos era mais melancólica do que nos dias anteriores. Havia um peso nas notas, uma tristeza que parecia refletir o céu escuro acima deles. As pessoas que passavam começaram a desacelerar, a melodia capturando sua atenção de forma sutil, mas eficaz. De canto de olho, Lucas viu que a mulher de cabelo preso continuava lá, imutável, observando. Ela se movia de maneira discreta, mas sempre mantendo uma distância segura. Havia algo em sua postura que o fazia sentir-se desconfortável, como se ela soubesse mais do que aparentava. Raul, que sempre chegava à praça no meio da manhã, apareceu pouco depois, com seu habitual passo lento e olhar atento. "Vejo que está se soltando mais, garoto. Gostei do tom hoje, bem mais profundo", disse Raul, sentando-se ao lado de Lucas. "Eu só não sei se é o suficiente", disse Lucas, sem parar de tocar. "Cada vez que toco parece que falta algo. Sinto que estou correndo contra o tempo." Raul assentiu, olhando para o céu, que agora estava ainda mais carregado de nuvens escuras.
Essa é a sensação de quem tem muito a perder. Mas o que você está fazendo já é mais do que a maioria faz. Continue, garoto. Cada nota que você toca aproxima você do que precisa. Lucas olhou para Raul, tentando encontrar algum conforto em suas palavras. Mas foi então que ele percebeu. A mulher de cabelos presos ainda estava lá, observando. Agora ela estava um pouco mais perto, quase perto demais para ser mera coincidência. Raul, você já viu aquela mulher? Perguntou Lucas, gesticulando com a cabeça na direção dela. Raul seguiu o olhar de Lucas e fixou os olhos na mulher por alguns segundos. Ele ficou em silêncio, o semblante se fechando em uma expressão que Lucas não reconhecia. Após um momento, Raul balançou a cabeça. Já. Ela está aqui há alguns dias, não está? Lucas assentiu, ainda sentindo o desconforto crescente. Ela sempre fica me observando, mas nunca diz nada. Você acha que ela quer alguma coisa? Raul suspirou, desviando o olhar da mulher. As pessoas observam por muitos motivos, garoto. Talvez ela só esteja curiosa. Mas fique atento, nem todo mundo que se aproxima está aqui para ajudar. As palavras de Raul pairaram no ar, carregadas de uma gravidade que Lucas não conseguia ignorar. Ele continuou tocando, mas sua mente estava inquieta. Quem era aquela mulher? O que ela queria? E por que parecia tão interessada nele? Você quer que eu vá falar com ela? Perguntou Raul com uma voz séria, quase paternal. Lucas pensou por um momento, mas acabou balançando a cabeça. Não, ainda não. Talvez seja só coisa da minha cabeça. Ele tentou parecer mais confiante do que realmente estava. Raul assentiu, mas seus olhos ainda seguiam a mulher, agora um pouco mais distante, mas sempre presente como uma sombra. Quando a chuva começou a cair, fina e suave no início, Lucas guardou o violão. Ele e Raul se levantaram prontos para se abrigar, mas antes de irem, Lucas deu uma última olhada para onde a mulher estava. Ela ainda estava lá, imóvel, observando. E então, pela primeira vez, ela acenou para ele, um gesto simples, mas carregado de algo que Lucas não conseguia definir. A chuva que começara suave agora caía em rajadas grossas, forçando todos a correrem em busca de abrigo. Lucas e Raul se apressaram, abrigando-se sob a marquise de uma loja fechada, as gotas de água escorrendo pelo rosto de Lucas, misturando-se ao suor de seu esforço. O violão estava seguro, protegido pela capa, mas sua mente estava longe de estar tranquila. O olhar silencioso daquela mulher continuava a perturbá-lo, agora ainda mais após o aceno. Algo naquele gesto parecia dizer que ela o conhecia, que havia uma intenção por trás de sua presença. Mas Lucas não conseguia entender qual era. Raul, por outro lado, parecia inquieto de uma forma que Lucas nunca tinha visto antes. Ele, normalmente tão calmo e seguro de si, agora mantinha os olhos fixos na direção de onde haviam vindo, como se esperasse algo acontecer. Você acha que ela vai voltar amanhã? Perguntou Lucas, enxugando a testa com a manga da camisa. Raul demorou um momento para responder, os olhos ainda atentos ao movimento da rua. Não sei, garoto, mas algo naquela mulher não me cheira bem. Cuidado com quem você deixa se aproximar, disse Raul, com uma voz mais séria do que o habitual. Lucas engoliu em seco, mas assentiu. Ele sabia que Raul estava certo, mas havia algo mais que ele não queria admitir. Uma parte de si queria saber mais sobre aquela mulher. Por que ela estava ali todos os dias? O que ela sabia sobre ele? E mais importante, como aquilo poderia estar relacionado à sua mãe? No dia seguinte, a chuva tinha parado, mas o céu continuava nublado, como se a tempestade estivesse esperando para retornar a qualquer momento. Lucas chegou à praça mais cedo que o habitual, ainda sentindo o peso da última conversa com Raul. Quando ele começou a tocar, algo diferente aconteceu. As notas que saíam do violão pareciam mais pesadas, mais carregadas de emoção do que nunca. Lucas fechou os olhos enquanto tocava, tentando focar apenas na melodia, mas sua mente estava longe, entrelaçada com a figura enigmática daquela mulher. As pessoas começaram a parar, como sempre, jogando algumas moedas no copo à sua frente. Um grupo de adolescentes passou, rindo e conversando, mas um deles parou por um momento e olhou para Lucas com uma expressão séria,
antes de seguir o caminho. Um casal de idosos parou um pouco mais à frente, observando com olhares atentos. Ele tem talento, não acha? Disse o senhor, jogando uma moeda de R$5 no copo. Sim, tem algo diferente nele, respondeu a mulher, observando o garoto com curiosidade. Lucas mal notou os comentários ao redor. Ele estava imerso demais na música, na confusão de seus próprios sentimentos. Quando finalmente abriu os olhos, quase deixou o violão cair de seu colo. A mulher de cabelo preso estava lá novamente, desta vez mais perto, quase na frente dele. Ela o observava sem dizer uma palavra, mas agora havia algo mais. Seus olhos, frios e penetrantes, não carregavam mais apenas curiosidade. Havia uma intensidade neles que Lucas não conseguia decifrar, como se ela estivesse esperando que ele fizesse algo, como se a cada nota que ele tocava, ela estivesse medindo suas habilidades. Oi? Posso te ajudar? Perguntou Lucas, hesitante. A mulher não respondeu de imediato. Ela apenas o observou por mais um momento antes de falar, a voz baixa e quase calma demais. Você toca muito bem, garoto. Quase me lembra alguém que conheci há muito tempo. Lucas franziu o senho, confuso com o comentário. Quem? A mulher sorriu de leve, um sorriso que não chegava aos olhos. Alguém que já não está mais aqui. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele não sabia se era o tom de voz dela ou o estranho significado por trás daquelas palavras, mas algo parecia errado. Ele olhou ao redor, procurando Raul, mas o velho não estava em lugar nenhum. O que você quer? Perguntou Lucas, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. A mulher deu um passo à frente, o olhar fixo no dele. Quero ver até onde você consegue ir com essa música, Lucas. Quero ver se você é capaz de salvar quem você ama. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse avaliando cada uma de suas reações. Mas saiba de uma coisa. Nem sempre a música é suficiente. O coração de Lucas disparou. Ela sabia sobre sua mãe? Mas como? Ele nunca havia falado sobre isso com ninguém além de Raul. Como sabe disso? Lucas tentou manter a calma, mas sua voz tremeu um pouco. A mulher deu de ombros sem responder diretamente. Ela apenas olhou para ele por mais alguns segundos antes de virar-se e desaparecer na multidão, como se nunca tivesse estado ali. Lucas ficou sentado por um momento, o violão esquecido no colo. Sua mente estava girando com perguntas. Quem era aquela mulher? O que ela sabia sobre sua mãe? E o que ela quis dizer com "nem sempre a música é suficiente"? Raul apareceu pouco tempo depois, ofegante e com um semblante preocupado. Ela estava aqui de novo, não estava? Perguntou Raul sem rodeios. Lucas assentiu, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Ela disse algumas coisas estranhas, confessou Lucas. Raul olhou para ele com uma intensidade que Lucas não tinha visto antes. Garoto, fique longe dela. Eu não sei o que ela quer, mas não gosto disso. Tem algo errado aqui, e você precisa se concentrar no que importa. Sua música, sua mãe. Esqueça essa mulher. Lucas queria esquecer, mas agora que ela havia falado com ele parecia impossível. Algo nela o puxava, como se houvesse mais por trás daquela presença silenciosa do que ele era capaz de entender naquele momento. Ele olhou para Raul, incerto, mas o velho homem apenas assentiu com firmeza, como se não houvesse espaço para mais dúvidas. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, mas a mente de Lucas permanecia sombria. Ele caminhava em direção à praça com passos pesados, sentindo que, de alguma forma, estava mais próximo do que nunca de descobrir algo importante, mas ao mesmo tempo, com medo do que poderia vir a seguir. As palavras da mulher ainda ecoavam em sua mente. Nem sempre a música é suficiente. O que isso significava? Ela sabia sobre sua mãe, mas como? E por que parecia tão interessada nele? Quando chegou ao banco, Raul já estava lá, como sempre. O homem parecia mais tenso do que o habitual, seu olhar preocupado fixo no garoto assim que ele se aproximou. Você está pronto para continuar, garoto? Perguntou Raul, a voz mais grave que o normal. Sim, disse Lucas hesitante. Mas eu não consigo parar de pensar naquela mulher. Ela sabe sobre minha mãe.
Como ela sabe? Raul ficou em silêncio por um momento, os olhos sombrios encarando Lucas. Era como se o velho estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras antes de falar. Algumas pessoas sabem mais do que deveriam, Lucas. E nem sempre saber muito é uma coisa boa. Eu já te disse, fique longe dela. Concentre-se na música e no que você pode controlar. O resto não importa. Lucas queria acreditar nisso, mas algo o incomodava profundamente. Ele não podia simplesmente ignorar a presença daquela mulher. Ela sabia algo, e ele precisava entender o que era. Mas antes que pudesse argumentar com Raul, um som de passos rápidos chamou sua atenção. A mulher estava de volta. Ela caminhava diretamente para eles, sem a menor hesitação, como se aquele encontro já estivesse marcado desde o início. Raul se levantou imediatamente, posicionando-se de forma protetora ao lado de Lucas. Havia uma tensão visível em seus ombros, como se ele estivesse pronto para afastar aquela mulher à força, se necessário. "O que você quer?", disse Raul, a voz carregada de desconfiança. A mulher parou a alguns metros deles, o rosto calmo e impassível. Ela ignorou Raul completamente, seus olhos fixos em Lucas. "Não vim aqui para causar problemas", disse ela, com um tom frio e controlado. "Vim para conversar com o garoto. Ele merece saber a verdade." Lucas sentiu o sangue gelar nas veias. A verdade? Ele trocou um olhar rápido com Raul, que parecia ainda mais tenso agora. "Que verdade?", Lucas perguntou, a voz saindo mais alta do que pretendia. A mulher suspirou, como se estivesse prestes a dizer algo que vinha guardando há muito tempo. "Sua mãe, Marina. Ela não é exatamente quem você pensa que é." As palavras dela caíram como uma bomba no peito de Lucas. Ele sentiu a garganta secar e por um momento não conseguiu falar. Raul deu um passo à frente, sua expressão endurecida. "Não faça isso, mulher. Ele é só um garoto." "Ele tem o direito de saber", retrucou ela, o olhar ainda cravado em Lucas. "Você pode ter conseguido escondê-lo por um tempo, mas a verdade sempre aparece, Raul." Lucas olhou para Raul, confuso e incrédulo. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que algo estava prestes a explodir. "O que ela está falando, Raul?", perguntou Lucas, a voz tremendo. Raul abaixou a cabeça, suspirando profundamente, como se estivesse carregando um peso imenso. "Eu tentei proteger você, garoto", disse Raul, finalmente. "Mas parece que ela decidiu que é hora de você saber." A mulher deu um passo à frente, aproximando-se de Lucas. "Marina, ela não é sua mãe biológica. Ela foi uma amiga minha. Eu a pedi para cuidar de você." O olhar da mulher suavizou por um momento. "Eu sou sua mãe, Lucas." As palavras atingiram Lucas como um soco. Ele deu um passo para trás, o coração disparando no peito. "O quê?", sussurrou Lucas, sua mente se recusando a acreditar no que acabara de ouvir. Raul olhou para o garoto, a dor estampada em seu rosto. "É verdade, Lucas. Sua mãe biológica... Verônica." Raul fez uma pausa, olhando para a mulher com desdém. "Ela te deixou aos cuidados de Marina quando você ainda era um bebê. Ela achava que não podia cuidar de você. Mas eu sempre soube que esse dia chegaria. O dia em que ela viria atrás de você." Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Tudo o que ele sabia, tudo o que ele acreditava ser verdade sobre sua vida, parecia desmoronar em um instante. "Por que você nunca me contou?", perguntou Lucas, a voz trêmula, encarando Raul. Raul desviou o olhar, incapaz de encarar o garoto por muito tempo. "Porque eu não queria que você sofresse. Marina te amava como se fosse o próprio filho. Ela foi a mãe que você precisava. Eu não queria que essa mulher bagunçasse sua vida." Verônica, a mulher que agora alegava ser sua mãe, observava tudo com uma expressão impassível. "Eu não vim aqui para causar dor, Lucas. Eu vim para te dar a escolha que nunca te dei antes." Ela deu um passo à frente, mais perto de Lucas. "Você pode continuar sua vida como está, ou você pode me conhecer de verdade. Você pode saber por que eu te deixei e por que eu estou aqui agora." Lucas não sabia o que pensar. Ele olhou para Verônica, para Raul, para o violão em suas mãos. Sua mente estava em caos. Tudo o que ele queria era salvar sua mãe,
mas agora nem sabia mais quem sua mãe realmente era. A tempestade que se formava dentro dele parecia muito maior do que qualquer nuvem cinzenta no céu. Lucas ficou parado, o olhar perdido entre Verônica e Raul. O silêncio ao redor deles parecia ensurdecedor. O vento frio da manhã fazia as folhas secas dançarem ao redor da praça, mas ele mal notava. Tudo o que sabia, toda a sua vida, havia sido virada de cabeça para baixo. As palavras de Verônica ainda ecoavam em sua mente. Você pode me conhecer de verdade. Mas o que isso significava? Ele sempre achou que sua mãe era Marina, a mulher que o criou, que estava agora lutando pela vida em um quarto de hospital. Como ela podia não ser sua mãe? Raul permaneceu imóvel ao lado de Lucas, sua expressão fechada. Ele sabia que não havia mais como evitar o confronto com a verdade. Aquela verdade que ele havia tentado esconder do garoto por tanto tempo. Mas agora, não havia mais como voltar atrás. Verônica, por outro lado, parecia calma, quase serena. Ela deu um passo à frente, mantendo o olhar fixo em Lucas. Eu sei que é muita coisa para processar, Lucas. E sei que você tem muitas perguntas. A voz dela era suave, quase maternal. Mas eu só vim aqui para te dar a chance de entender tudo. A chance de me conhecer e de saber a verdade sobre o que aconteceu. Lucas olhou para Raul, buscando algum tipo de resposta. Mas o velho músico parecia abatido, como se estivesse carregando um peso ainda maior do que o de Lucas. Ele sabia que não poderia depender de Raul para essa decisão. Era algo que só ele poderia fazer. Por que você me deixou? A pergunta de Lucas saiu quase como um sussurro, mas a dor em sua voz era palpável. Verônica suspirou, olhando para o chão por um momento, antes de responder. Eu era muito jovem quando você nasceu, Lucas. Jovem demais para entender o que significava ser mãe. Seu pai, ele não estava pronto para ser pai também. Ela olhou nos olhos de Lucas, o semblante sério. Então, quando você nasceu, eu te deixei aos cuidados de Marina, minha melhor amiga. Sabia que ela te daria o que eu não podia dar na época: estabilidade, segurança, amor. E por que agora? Por que você está aparecendo agora quando minha mãe está doente? Lucas perguntou, sua voz ganhando força à medida que a raiva crescia dentro dele. Verônica mordeu o lábio, lutando para manter a compostura. Porque eu me arrependi, Lucas. Todos esses anos, eu me arrependi. Mas eu sabia que Marina estava te dando tudo o que eu não poderia dar. E agora, eu só quero uma chance de corrigir o que fiz. Raul finalmente quebrou o silêncio, a voz rouca. Ela te abandonou, garoto, não esqueça disso. Não deixe que ela bagunce sua cabeça agora. Marina foi sua mãe desde o primeiro dia. Ela te criou. Ela te amou. Ele se virou para Verônica, o olhar frio. E você simplesmente decidiu que agora, de repente, é a hora de reaparecer? Verônica manteve a calma, embora seu olhar tenha se endurecido levemente. Eu não espero que você entenda, Raul. E não espero que Lucas me aceite de imediato. Ela olhou para o garoto com uma expressão que misturava arrependimento e esperança. Eu só estou aqui porque achei que ele merecia saber a verdade. E agora, Lucas, a escolha é sua. Lucas sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como ele poderia fazer uma escolha dessas? Como ele poderia decidir entre a mulher que o criou e a mulher que lhe deu a vida? Ele olhou para o violão em suas mãos, como se de repente ele fosse a única coisa estável em sua vida. Tudo o que ele queria era salvar Marina, sua mãe, a mulher que o amou incondicionalmente. Mas agora havia outra realidade diante dele, outra mãe que ele mal conhecia. Eu não sei o que fazer, confessou Lucas, a voz embargada. Tudo o que eu queria era salvar minha mãe. E agora você me diz que minha vida inteira foi uma mentira? Verônica deu um passo à frente, mas Raul colocou a mão no ombro de Lucas, como se quisesse protegê-lo daquela dor. Nada foi uma mentira, garoto, disse Raul, a voz firme. Marina te amou mais do que qualquer coisa no mundo. E isso ninguém pode tirar de você. Ela é sua mãe, quer essa mulher aqui goste ou não. Verônica respirou fundo, controlando a raiva que estava começando a borbulhar sob sua fachada calma. Eu não estou aqui para tirar o lugar de Marina. Só quero estar presente.
Quero que você saiba quem eu sou. Ela estendeu a mão, um gesto de conciliação, mas Lucas hesitou. Ele olhou para aquela mão estendida, sentindo o peso de tudo o que aquilo representava. Era uma nova vida que ele nunca pediu, uma verdade que ele nunca quis. Ele sabia que qualquer decisão que tomasse mudaria tudo, e no fundo ele ainda era só um garoto que queria salvar sua mãe. Raul se afastou um pouco, dando espaço para Lucas pensar, mas mantendo-se próximo o suficiente para que o garoto soubesse que não estava sozinho. O silêncio entre eles ficou pesado, quase sufocante. Finalmente Lucas tomou uma decisão. Eu preciso de tempo, disse ele, a voz fraca, mas decidida. Não posso lidar com isso agora. Eu só quero salvar Marina. Ela é minha mãe. E agora, mais do que nunca, ela precisa de mim. Verônica assentiu lentamente, como se já esperasse aquela resposta. Eu entendo. Não vou forçar nada. Estarei por perto caso decida me procurar. Ela deu um último olhar para Lucas, o olhar carregado de emoções que ela não expressou em palavras, e se afastou, sumindo na multidão da praça. Lucas respirou fundo, sentindo o alívio e o peso daquela decisão o envolvendo ao mesmo tempo. Ele olhou para Raul, esperando algum tipo de reação, mas o velho apenas assentiu, como se estivesse dizendo que Lucas tinha feito a escolha certa, pelo menos por enquanto. Agora, garoto, disse Raul com um meio sorriso cansado. Vamos voltar à música. Os dias seguintes passaram como um borrão para Lucas. A revelação de Verônica ainda o assombrava, mas ele tentou seguir o conselho de Raul, focar na música e em salvar Marina. Ele chegou à praça todos os dias, tocando com mais emoção do que nunca, como se cada nota fosse uma maneira de extravasar a confusão e a dor que o consumiam. As pessoas paravam mais do que antes, jogavam mais dinheiro no copo, mas nada disso parecia suficiente para preencher o vazio que havia se instalado dentro dele. Raul continuava ao seu lado, sempre presente, mas mais silencioso do que o habitual. Parecia que desde o encontro com Verônica, o velho músico também carregava um peso maior. Suas palavras de incentivo eram mais breves, como se ele estivesse deixando que Lucas encontrasse suas próprias respostas, sem interferir demais. Você está tocando como nunca, garoto, disse Raul em uma tarde nublada, observando Lucas enquanto ele terminava uma canção melancólica que atraíra a atenção de uma pequena multidão. Mas ainda vejo que algo te incomoda. Lucas guardou o violão, os ombros tensos. Ele sabia que Raul tinha razão. Não importava o quanto tentasse se concentrar na música, o olhar de Verônica ainda o assombrava. A verdade que ela havia revelado pesava em cada acorde que ele tocava. Eu não consigo parar de pensar nela, Raul, confessou Lucas a voz baixa, quase como se estivesse admitindo uma fraqueza. Como ela pôde me deixar e agora voltar, esperando que eu simplesmente aceite? Raul suspirou, ajeitando a bengala com a qual sempre andava, e olhou para a praça movimentada, onde as pessoas passavam sem prestar atenção neles. Às vezes, as pessoas fazem coisas que nem elas conseguem explicar, Lucas. Não estou dizendo que o que ela fez foi certo, mas ela está aqui agora. Só você pode decidir o que fazer com isso. Lucas balançou a cabeça frustrado. Mas eu já tomei minha decisão. Eu disse que não queria saber. Minha prioridade é Marina, e ela está ficando pior. Eu só quero salvá-la. Raul assentiu, mas havia algo em seu olhar que Lucas não conseguia decifrar, como se o velho soubesse mais do que estava dizendo. Então continue tocando, continue lutando. Mas lembre-se, garoto, às vezes as coisas não saem como planejamos, por mais que a gente tente. Antes que Lucas pudesse responder, ele notou uma presença familiar se aproximando. Verônica estava de volta, mas dessa vez ela não parecia ter a intenção de confrontá-lo. Seu olhar era calmo, quase resignado, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Eu vim dizer adeus, Lucas, disse Verônica, a voz suave. Eu sei que isso foi um choque para você, e eu não quero forçar nada. Só queria que você soubesse a verdade. Agora cabe a você decidir o que fazer com ela. Lucas olhou para ela, confuso e aliviado ao mesmo tempo. Você vai embora? Verônica assentiu. Vou.
mas estarei por perto caso você queira saber mais. Não vou desaparecer de novo. Ela se virou para partir, mas antes que desse mais do que alguns passos, Lucas sentiu algo dentro dele se agitar. Uma dúvida que o incomodava desde o momento em que ela revelou a verdade. Verônica, chamou Lucas, e ela parou, olhando para trás. Por que agora? Por que você apareceu justamente agora, quando minha mãe está doente? Verônica ficou em silêncio por um momento, os olhos vagando entre Lucas e Raul, como se pesasse suas palavras com cuidado. Porque eu sabia que você precisaria de ajuda, disse ela por fim. Eu não podia mais ficar à margem vendo você lutar sozinho. Eu te deixei uma vez, mas não vou te deixar de novo, mesmo que você não queira me aceitar como sua mãe. Lucas sentiu uma onda de emoções conflitantes o invadir. Parte de si queria gritar. Queria que ela sumisse de sua vida e o deixasse focar no que realmente importava. Mas outra parte, uma parte menor, mas presente, começava a se perguntar se não deveria conhecê-la. Afinal, ela era sua mãe biológica. E por mais que tentasse ignorar, isso tinha um peso. Raul observava tudo de longe, em silêncio. Mas Lucas sentia que o velho homem estava pronto para interferir, caso a situação fugisse do controle. Verônica deu um último olhar a Lucas, um olhar que parecia carregar anos de arrependimento e esperança. E então partiu, sumindo na multidão da praça. Lucas se sentou no banco, o violão ainda em suas mãos, mas ele não tinha mais vontade de tocar. Seu coração estava pesado demais. Ele olhou para Raul, esperando que o velho dissesse algo que trouxesse algum alívio, mas Raul apenas suspirou, apoiando-se na bengala. Às vezes, garoto, o silêncio é a melhor resposta que podemos dar. Raul olhou para o horizonte, o semblante pensativo. Agora você tem que decidir o que quer fazer com isso tudo. Lucas assentiu, ainda processando as palavras. Ele olhou para o violão em suas mãos e, pela primeira vez, sentiu que a música, que sempre fora sua salvação, não seria suficiente para responder às perguntas que o atormentavam. Lucas mal conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Verônica se repetiam em sua cabeça e, por mais que tentasse ignorá-las, elas não desapareciam. Ele olhava para o teto do quarto, ouvindo o barulho distante do tráfego da cidade, mas sua mente estava longe. A verdade que Verônica havia revelado parecia uma ferida aberta, e quanto mais ele tentava pensar em Marina, mais sentia o peso da dúvida. Na manhã seguinte, Lucas pegou seu violão, mas desta vez ele não foi diretamente para a praça. Em vez disso, foi ao hospital onde Marina estava internada. O cheiro estéril e o barulho das máquinas o fizeram sentir um nó no estômago, mas ele precisava vê-la. Precisava estar ao lado de sua mãe, sua verdadeira mãe, como ele sempre acreditou. Quando entrou no quarto, Marina estava deitada, pálida, mas sorriu ao vê-lo. Ela sempre tentava sorrir, mesmo nos dias mais difíceis. O coração de Lucas apertou ao pensar que ela estava lutando por ele, por eles, mas não sabia da tempestade que estava dentro dele. Como está, meu garoto? Marina perguntou com uma voz suave, mas cansada. Lucas se sentou ao lado dela, segurando sua mão. Ele tentou esconder o tumulto de emoções que o assombrava, mas era difícil. Estou bem, ele mentiu, forçando um sorriso. Só vim te ver antes de ir tocar na praça. Marina assentiu, os olhos ainda brilhando com o amor incondicional que sempre demonstrou. Mas Lucas sabia que ela podia sentir algo diferente em seu comportamento. As mães sempre sabem. Lucas, o que aconteceu? Perguntou ela, apertando levemente sua mão. Ele hesitou. Não queria preocupá-la, mas também não podia mentir para ela. Não depois de tudo. Mãe, Verônica apareceu. Ela me contou a verdade. As palavras saíram com dificuldade, como se estivessem presas em sua garganta. Marina ficou em silêncio, os olhos piscando lentamente, absorvendo o que ele acabara de dizer. Ela respirou fundo antes de falar, sua voz mais frágil do que de costume. Eu sabia que esse dia chegaria. Eu tentei te proteger, Lucas. Eu tentei te amar o máximo que pude, para que você nunca sentisse falta dela. Lucas sentiu as lágrimas ameaçarem escorrer,
mas ele a segurou. Você me deu tudo, mãe. Ele segurou a mão dela com mais força, a voz tremendo. Você é a única mãe que eu preciso. Eu só não sei o que fazer agora. Ela quer que eu a conheça, mas eu não quero te magoar. Marina sorriu de leve, embora seus olhos estivessem cheios de tristeza. Lucas, meu amor, você tem o direito de conhecê-la. Ela é sua mãe biológica e eu sempre soube que um dia você teria que lidar com isso. Ela fez uma pausa, o cansaço evidente em seu rosto. Mas saiba de uma coisa, isso não muda nada entre nós. Eu sempre vou ser sua mãe. Não importa o que aconteça. As palavras de Marina trouxeram algum alívio a Lucas, mas a dor ainda estava lá, latente, misturada com a culpa. Ele se sentia dividido entre dois mundos, sem saber para onde ir. Eu só quero te salvar, disse Lucas com a voz embargada. Tudo o que eu faço é por você. Marina tocou o rosto dele com carinho, os dedos fracos, mas cheios de amor. Eu sei, meu filho, mas não carregue o peso do mundo sozinho. Faça o que for certo para você. Se conhecer Verônica é algo que você precisa, faça isso, mas faça sem culpa. Eu sempre vou estar com você. Lucas assentiu, embora a decisão ainda pesasse em seu coração. Ele se inclinou e beijou a testa de Marina, sentindo o calor suave de sua pele, antes de se levantar para sair. Quando chegou à praça, o sol estava alto no céu, mas Lucas não sentia o mesmo calor de antes. Ele encontrou Raul, já sentado no banco, observando o movimento da cidade com seu olhar sábio e cansado. Ao ver Lucas se aproximando, Raul levantou uma sobrancelha, percebendo imediatamente que algo havia mudado. Foi ver Marina, não foi? Perguntou Raul sem rodeios. Lucas assentiu, sentando-se ao lado do velho músico. Ele colocou o violão no colo, mas não o tocou. Apenas ficou ali, em silêncio, tentando organizar os pensamentos. Ela disse que entende se eu quiser conhecer Verônica. As palavras saíram lentamente, como se Lucas estivesse falando mais para si mesmo do que para Raul. Raul suspirou, ajustando a posição na bengala. E o que você quer fazer? Perguntou Raul, a voz baixa, sem forçar uma resposta. Lucas balançou a cabeça, os olhos fixos nas cordas do violão. Eu não sei. Eu amo Marina. Ela é minha mãe, não importa o que a biologia diga. Mas parte de mim quer saber quem é Verônica. Por que ela me deixou? O que ela pensa de mim? Raul ficou em silêncio por um momento, antes de dar um leve sorriso triste. Garoto, não há respostas fáceis nessa vida. O que importa é o que está aqui, disse Raul, apontando para o peito de Lucas. Se você sente que precisa conhecê-la, faça isso, mas faça com o coração aberto. Não carregue essa culpa nas costas. Lucas respirou fundo, sentindo a tensão diminuir levemente com as palavras de Raul. Acho que vou falar com ela, disse Lucas finalmente. Preciso de respostas. Raul assentiu sem julgamento. Então faça isso. E quando voltar, traga essa música com você. Porque no final das contas, a música é o que vai te manter inteiro. Lucas olhou para o velho com um sentimento de gratidão, sabendo que, apesar de toda a confusão, ele não estava sozinho. E com aquela decisão tomada, Lucas sabia que o próximo passo seria crucial. Lucas acordou com uma sensação estranha no estômago. O peso da decisão que havia tomado na noite anterior ainda pairava sobre ele, mas havia também um estranho alívio. Ele sabia que, por mais dolorosa que fosse, precisava encarar a verdade. Precisava conhecer Verônica. Não para abandoná-la, não para rejeitá-la, mas para entender. Com essa certeza, Lucas pegou o violão e foi para a praça. Quando chegou, Raul já estava lá, como sempre. O velho levantou os olhos, captando imediatamente a mudança no semblante de Lucas. Então, hoje é o dia? Perguntou Raul, sua voz baixa e compreensiva. Lucas assentiu, sentando-se no banco ao lado de Raul. Ele não precisou dizer mais nada, pois Raul já sabia o que estava acontecendo. Ambos ficaram em silêncio. O som distante do tráfego da cidade, misturando-se com os ecos das conversas das pessoas ao redor. Depois de alguns minutos, Lucas respirou fundo e se levantou. Eu vou agora. Preciso acabar com isso de uma vez.
disse ele ajeitando o violão nas costas. Raul assentiu, sua expressão carregada de apoio, mas também de cautela. Boa sorte, garoto. E lembre-se, você está fazendo isso por você, não por ninguém mais. Lucas sorriu de leve, apreciando as palavras de Raul. Ele se despediu com um aceno e se afastou, sentindo o coração acelerar com cada passo. Ele sabia onde encontrar Verônica. Ela havia deixado um número de telefone e o endereço de onde estava hospedada. Lucas tinha tudo anotado, e agora não havia mais volta. Quando chegou ao local, um pequeno café na esquina de uma rua movimentada, viu Verônica sentada sozinha em uma mesa perto da janela. Ela parecia mais vulnerável do que antes, os olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos. Lucas sentiu um nó no estômago, mas entrou no café e se aproximou da mesa. Verônica, disse Lucas hesitante. Ela levantou os olhos imediatamente, e um sorriso suave e triste apareceu em seu rosto. Lucas, eu estava esperando que você viesse. A voz dela era calma, mas cheia de expectativa. Lucas sentou-se, sem saber por onde começar. As mãos estavam inquietas em seu colo, e ele tentava manter a calma. Eu vim porque preciso de respostas. Não consigo seguir em frente sem entender o porquê de tudo isso, disse ele, tentando controlar a mistura de raiva e confusão que o acompanhava desde o início. Verônica assentiu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Eu entendo. E você merece essas respostas, Lucas. Eu nunca quis te magoar. Nunca quis te abandonar, mas naquela época eu não tinha condições de cuidar de você. Era uma escolha que me assombra até hoje, mas eu sabia que Marina seria capaz de te dar o que eu não podia. Lucas olhou para ela, sentindo as emoções se acumularem. Mas você me deixou. Eu cresci acreditando que minha mãe era Marina. E agora você aparece, esperando que eu entenda tudo isso. A voz dele tremia, o peso da frustração finalmente vindo à tona. Verônica abaixou os olhos, lutando para manter a compostura. Eu não espero que você me perdoe, Lucas. Não agora. Talvez nem nunca. Mas eu queria te dar a chance de saber quem eu sou, de te contar a minha parte da história. Eu te amei desde o momento em que você nasceu, mas eu não era capaz de ser a mãe que você precisava. Foi por isso que confiei em Marina. Ela foi tudo o que eu não consegui ser. Houve um silêncio pesado entre eles, e Lucas lutava para processar tudo o que estava ouvindo. Parte dele queria entender, mas outra parte estava magoada demais para aceitar de imediato. Marina é minha mãe, disse Lucas firme, como se estivesse reafirmando algo que não queria perder. Verônica sorriu levemente, assentindo. Sim, ela é. E sempre será, eu sei disso. Verônica olhou para ele com um misto de orgulho e tristeza. Eu não estou aqui para tirar o lugar dela. Só quero estar presente. Se você permitir. Lucas não sabia como responder. Ele ainda estava processando o fato de que aquela mulher à sua frente era sua mãe biológica, a mesma pessoa que o havia deixado nas mãos de outra mulher para ser criado. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que a raiva não o levaria a lugar nenhum. Ele precisava seguir em frente. Eu não sei se estou pronto para isso, confessou Lucas com a voz fraca. Não sei se consigo simplesmente te aceitar. Verônica assentiu, a expressão compreensiva. Eu sei, e não vou te forçar. Você precisa de tempo e eu vou te dar esse tempo. Ela respirou fundo, como se quisesse aliviar o peso da conversa. Mas, Lucas, saiba que estou aqui. Sempre estarei. O silêncio entre eles foi quebrado pelo som do café se enchendo de pessoas, mas para Lucas, parecia que o mundo estava longe. Ele olhou para Verônica, para a mulher que, de certa forma, o trouxe ao mundo, e percebeu que, embora ainda houvesse muita dor, havia também uma possibilidade de cura. Talvez um dia eu possa te conhecer melhor, disse Lucas finalmente, deixando a porta entreaberta, sem se comprometer totalmente. Verônica sorriu, dessa vez com mais sinceridade. Eu ficaria feliz com isso, Lucas. Quando você estiver pronto. Eles trocaram um olhar de entendimento, e Lucas soube que aquele era o fim de uma parte de sua vida, mas também o começo de outra. Ao sair do café,
Ele sentiu o sol aquecer seu rosto, como se estivesse acordando de um longo inverno. Ele sabia que ainda tinha muito para resolver dentro de si, mas agora, com Verônica e Marina, ele começava a perceber que talvez houvesse mais espaço em seu coração do que ele imaginava. Ele pegou o violão e voltou para a praça, onde Raul já o esperava. Quando Raul o viu, deu um meio sorriso, como se soubesse que Lucas havia dado um passo importante. "E então, garoto, como foi?" perguntou Raul, sem tirar os olhos da praça. Lucas sorriu de volta, sentando-se ao lado dele e tirando o violão da capa. "Foi difícil, mas necessário. Eu acho que agora posso continuar." Raul assentiu satisfeito. "Bom, então toque, garoto. Toque como você nunca tocou antes." Lucas sorriu, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, estava em paz. Ele começou a tocar, as notas fluindo de maneira natural, como se a música fosse a resposta para todas as suas perguntas. A praça se encheu de som, e pela primeira vez, Lucas sentiu que estava no controle de sua vida, pronto para enfrentar o que viesse a seguir. A música que saía das mãos de Lucas era diferente de tudo o que ele já havia tocado. Não era apenas uma melodia triste, nem uma canção de desespero. Era uma mistura de todas as emoções que ele havia acumulado durante aqueles dias intensos. O amor por Marina, a confusão sobre Verônica, o medo de perder, a necessidade de perdoar e, acima de tudo, o desejo de seguir em frente. As notas fluíam como se tivessem vida própria, envolvendo a praça e fazendo com que cada pessoa que passasse ali parasse para ouvir. Raul, sentado ao lado, observava em silêncio o rosto marcado pela vida dura e pelas escolhas que fizera. Ele sabia que Lucas havia finalmente encontrado a sua própria voz. O velho músico havia visto muitos jovens passarem por situações difíceis, mas havia algo em Lucas, algo especial, que o fez acreditar que o garoto poderia superar tudo. Agora, vendo o garoto tocar com uma alma tão cheia de dor e esperança, Raul sabia que havia cumprido seu papel. À medida que a música de Lucas enchia a praça, Verônica apareceu, caminhando lentamente até parar ao longe, observando o filho. Ela não disse nada, não tentou se aproximar, apenas ouviu. As notas que Lucas tocava contavam uma história. A história de um garoto que lutou para salvar a mãe, que enfrentou verdades difíceis, mas que no fim descobriu que a vida, assim como a música, é cheia de camadas. Verônica sabia que não havia espaço imediato para ela no coração de Lucas, mas só de vê-lo tocar, sentia que havia uma esperança de que, com o tempo, ele pudesse aceitá-la. Marina, ainda no hospital, também sentia a música de Lucas. Embora fisicamente distante, ela sabia que o filho estava encontrando o caminho que tanto procurava. Ela havia lutado toda a vida para garantir que Lucas tivesse amor. E agora, mesmo enfraquecida pela doença, sentia que esse amor estava florescendo de maneiras que ela jamais imaginou. A cada acorde que Lucas tocava, ele deixava para trás parte do peso que carregava. Ele percebeu que sua jornada não era apenas sobre salvar Marina, mas sobre se salvar também. A música o conectava a tudo o que ele mais amava e, de certa forma, permitia que ele curasse as feridas abertas nos últimos dias. Quando terminou de tocar, a praça estava em silêncio. O pequeno grupo de pessoas que se reuniu para ouvi-lo aplaudiu, algumas com lágrimas nos olhos, tocadas pela emoção crua que ele transmitia através da música. Raul deu um tapinha no ombro de Lucas, um gesto que dizia mais do que qualquer palavra poderia. "Você conseguiu, garoto", disse Raul com um sorriso satisfeito. Essa foi sua melhor performance. Lucas sorriu, mas não era um sorriso de triunfo, e sim de paz. Pela primeira vez ele sentiu que estava em sintonia com o que realmente importava. Ele havia aceitado a verdade sobre sua vida, mas também soube que o amor que Marina lhe deu sempre seria seu alicerce. Verônica poderia ser parte de sua história, mas nunca tomaria o lugar de Marina. Enquanto guardava o violão na capa, viu Verônica à distância, e ela acenou para ele, um aceno discreto, quase imperceptível. Ele retribuiu o gesto, e naquele simples movimento,
Ambos souberam que havia espaço para o perdão, mesmo que levasse tempo. Raul se levantou, apoiando-se na bengala, e olhou para Lucas com um brilho orgulhoso nos olhos. E agora? O que você vai fazer, garoto? Lucas respirou fundo, sentindo o sol aquecer seu rosto e a brisa suave passar pela praça. Ele olhou para o violão e depois para o horizonte. Vou continuar tocando. Para mim, para minha mãe e para quem quiser ouvir. Raul assentiu, satisfeito com a resposta. Lucas estava pronto para o que viesse a seguir, com o coração mais leve e a música como sua companheira inseparável. Enquanto o som dos aplausos se dissipava, Lucas caminhou para longe da praça, com a certeza de que, não importa o que o futuro trouxesse, ele enfrentaria tudo de cabeça erguida. A música, afinal, sempre estaria lá para guiá-lo. E em algum lugar, tanto Marina quanto Verônica sabiam que Lucas havia encontrado sua verdadeira força.